Bom dia, senhores deputados. Com uma discussão prévia sobre a aquacultura. Depois de uma discussão prévia de aquacultura, vamos então iniciar esta nossa reunião, que tem como ponto 1 na ordem do dia a audição no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 487 do PAN, do 537 do PCP e o projeto de lei 544 do PEV, que tem, todos eles abordam a questão do desperdício alimentar. Por isso temos para ouvir já de seguida a Confederação dos Agricultores de Portugal. E está connosco o engenheiro Luís Mira, que é o secretário-geral, e a engenheira Anabela Pissarra e o engenheiro Jorge Azevedo. Bom dia. Bom dia aos três. Estão-nos a ouvir? Sim, muito bom dia. Bom dia. Estejam a ouvir. Então estamos... Um bocadinho de eco, assim fica melhor. Estamos em condições de... Já, sim. Estamos em condições, mais uma vez, bom dia. Estamos em condições, então, de vos ouvir. Tem a palavra, Sr. Engenheiro Luís Mira. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Bom dia a todos os deputados que se encontram presentes e às outras entidades que vão intervir. Bom, eu ia começar por 4 pontos prévios. A Estratégia Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar tem sido desenvolvida pelo GPP, tem um plano de ação constituído por 14 medidas, as quais traduzem os objetivos estratégicos de prevenir, reduzir e monitorizar o desperdício alimentar, nos quais os diferentes parceiros colaboraram na sua execução. Portanto, esta estratégia está desenvolvida e tem sido acompanhada por a CAP e por outros parceiros. Algumas destas medidas estão igualmente nas propostas legislativas em apreciação. Em primeiro lugar, é necessário aferir o ponto de partida. Esta é uma questão importante. Qual é o real e efetivo desperdício alimentar per capita em Portugal? Esta necessidade já foi identificada na Estratégia de Combate ao Desperdício Alimentar, no que diz respeito à introdução de uma metodologia para a aferição do desperdício alimentar, mas não é uma tarefa fácil, é um exercício complexo e está em desenvolvimento entre o GPP, o INE e a APA uma matriz para tentarmos chegar a um valor e percebermos o que é que existe nesta matéria. O cumprimento de metas de redução exige a prévia determinação do nível de desperdício existente. Se nós não soubermos qual é o desperdício, não conseguimos chegar a lado nenhum. No caso da agricultura, é fundamental a separação dos desperdícios das perdas, sendo que estas últimas são as que geralmente ocorrem na produção agropecuária e não verdadeiramente desperdícios. Vou agora passar a fazer algumas considerações aos 3 projetos de lei. O do PAN, aqui há um quadro de incentivos fiscais à doação de alimentos, nomeadamente em sede de código de IRC. Esse é desejável e positivo. Engenheiro Luís Mira, peço desculpa de interromper, mas perdemos a imagem. Diga. Temos o som mas em condições. Perdemos a imagem. Não perdem grande coisa. Isso é verdade, mas se não for possível, continuamos a ouvir, sem problema nenhum. Isto já houve aqui um problema técnico, a imagem há bocado também desapareceu. Me ouvem bem? Sim, sim, continuamos. Logo que esteja resolvida esta questão técnica. Bem, obrigado. Mas estava eu a dizer que, relativamente à proposta do PAN dos 150% de incentivo fiscal, poderá constituir uma hipótese de subterfúgio para inúmeras empresas e uma situação dessas é lesivo do melhor e mais de interesse nacional. Consideramos também muito confusos os estudos e os dados que não são oficiais e que não podem assim ser assumidos para a elaboração de uma lei. Portanto, esse é um ponto prévio. Só agora 3 comentários aqui relativamente a vários artigos. O artigo 3, a componente escolar sobre sustentabilidade, é muito perigoso, dado que estamos a falar de matérias altamente subjetivas e que podem induzir a uma formação enviesada dos nossos jovens. Quanto ao artigo 4º, a meta a atingir, não existem também estudos fidedignos que estabeleçam qual o ponto de partida e de chegada. Referi que se deve haver uma redução de desperdício até 2025
e 2050 de 30% e 50% não representa absolutamente nada, é um número como outro qualquer. Artigo 5º, para o processo de doação, as empresas agroalimentares podem celebrar protocolos com os operadores, onde sejam definidos os termos e condições em que a doação de géneros alimentícios se concretiza, que deverão ser enviados pelas entidades celebrantes para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e para a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Só introduz burocracia, sem qualquer mais-valia para o sistema. Portanto, estes sistemas têm que ser fluidos e objetivos e pouco burocráticos, senão isto depois não funciona. O artigo 6º, as empresas do setor agroalimentar com uma área de venda ao público a dimensão igual ou superior a 400 metros quadrados e as cantinas são obrigadas. Isto é um processo que não deve ser feito por obrigação, porque não me parece que seja a melhor maneira de abordar esta questão. Até porque estas empresas hoje, se forem analisar os dados que são possíveis, por exemplo, do Banco Alimentar contra a Fome, o grosso da coluna das doações vem exatamente deste setor e deste tipo de empresas. Aqui não me parece aqui este pormenor do artigo 6 de doar géneros alimentícios que, não sendo suscetíveis de prejudicar a saúde do consumidor, tenham perdido a sua condição de comercialização, quer a obrigação da definição de suscetíveis de prejudicar a saúde, parece-me a primeira condenável e a segunda num sentido muito claro. Esta questão existe na estratégia que está no GPP, estão a estudar e estamos a analisar a hipótese de alterar alguma forma de abordar os prazos de validade. O que acontece em alguns produtos, os prazos de validade estão estabelecidos, não que esse produto seja nocivo para a saúde, mas sim que perde características no seu sabor ou na sua textura. Isso deveria ficar devia ser o consumidor a decidir se quer ou não consumir esse produto. Mas isto é lesivo para o desperdício. Porquê? Porque mesmo os bancos alimentares não fazem distribuição de nenhum produto depois do prazo de validade. E, portanto, aqui é uma fonte enorme de desperdício. Isto, assim, é um assunto delicado, mas que se pode resolver e que está em estudo no GPP e em toda esta estratégia para o combate ao desperdício. Pronto, o artigo 8º também parece uma coisa com difícil aplicação. Disponibilização de embalagens por parte do Governo, 100% de reciclagens e de origem biológica para escoar os produtos provenientes do desperdício. Isto seria pago com os nossos impostos e não me parece que haja aqui maneira de arranjar estas quantidades e toda a gente. Eu acho que não há aqui noção do volume que representa os custos das embalagens. O artigo 9º, o Plano Municipal contra o Desperdício, implica mais burocracia no sistema junto das câmaras municipais, que são as primeiras a saber o que se passa a este nível nos municípios. Não tem a ver com o desperdício, mas tem, por exemplo, a ver com a fruta nas escolas. As câmaras têm tanta burocracia que Portugal não consegue aproveitar as verbas comunitárias para este plano. Quanto ao projeto do PCP, prevê a criação de uma plataforma de contacto de fornecedores-consumidores em que os fornecedores teriam o estatuto da agricultura familiar. Eu relembro que o PCP, que atualmente Portugal tem 196, pelo menos da última vez que eu fui consultar a estatística para há 15 dias, agricultores que preenchem o estatuto de agricultura familiar. Não sei que estes, enfim, primeiro devido à sua pequena dimensão, segundo devido ao seu número, acho que isto não é um canal que vá resolver problema nenhum. Este projeto, simplesmente, quer aumentar a adesão dos pequenos agricultores ao Estatuto da Agricultura Familiar e, ao mesmo tempo, escoar-lhe os produtos através das estruturas cooperativas e associações de pequena e média agricultura. Mas, quer dizer, as cooperativas já estão metidas, aquelas que têm esse tipo de situação, no processo de doação, mas ao nível da transformação o desperdício é pouco, não há desperdício. Há aqui uma ideia errada de quem é que o desperdício. Os estudos europeus apontam que o maior desperdício se faz no consumidor e não nem na produção nem na transformação. Portanto, aí eu acho que têm que ser feitas campanhas para sensibilizar o consumidor e eu acho que cada vez essa noção existe mais.
Pretendem também que o Ministério da Agricultura estabeleça anualmente preços mínimos para os diferentes produtos e que promova uma campanha de divulgação do regime público simplificado para a aquisição de produtos. Pois, isto no regime que a gente vive, estar a estabelecer preços mínimos, faz-me lembrar a PAC dos anos 70 e 80, que estabeleciam preços mínimos. Pois isto não tem cabimento no atual sistema onde nós estamos inseridos. As definições também são confusas, isto é, fornecedores são os agricultores e produtores pecuários que beneficiem do Estatuto de Agricultura Familiar ou que apresentem condições de elegibilidade aos regimes da pequena agricultura. Enfim, isto fica tudo só para a agricultura familiar, que me parece uma fonte que não tem grande capacidade para responder a estas necessidades e agora cada vez maiores de alimentar as pessoas com mais dificuldades. Preconiza um Estado centralizador e funcionando como operador económico e intermediário, portanto, ele próprio desenvolveu o mercado, que me parece que não é uma boa forma de resolver esta questão. Quanto ao PEV, quer promover um inquérito nacional que permita um diagnóstico realista sobre o nível do desperdício em Portugal nas diferentes fases da cadeia. Esta ideia até poderia fazer sentido se não estivesse já prevista no plano de ação da Plataforma Nacional contra o Desperdício Alimentar. Portanto, estamos de acordo, ela já está prevista. De qualquer forma, este projeto também não especifica em detalhe como irá efetuar esse suposto inquérito. Apenas a ordem. Portanto, aí é a maior questão. Os censos de 2021, nada é questionado às famílias sobre o desperdício, se calhar devia ser uma das matérias que poderia ser abordada. Bom, para terminar, globalmente estes projetos de diploma, nossa opinião, não fazem sentido, já que se destinam a resolver um problema relacionado com a fraca adesão ao Estatuto da Agricultura Familiar e ao escoamento dos produtos dos agricultores que venham a aderir a esta figura jurídica, ao projeto do Partido Comunista, ou são projetos que vão criar entropia com legislação confusa, burocrática e sobreposta a medidas já preconizadas pela Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, no caso do projeto do PAN, ou determinações sobre um inquérito de forma vaga e imprecisa, esquecendo-se que não existem diagnósticos oficiais e fiáveis do que são as perdas e o desperdício em Portugal, no caso do projeto do PAN. Nós mandaremos estas notas por escrito que eu acabei aqui de referir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Luís Mira. Então, ficamos a aguardar toda essa documentação que nos será enviada por escrito e distribuída por todos os grupos parlamentares. Vamos então agora ouvir a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, em que se junta a nós a Sra. Engenheira Laura Tarrafa, que é membro da direção. Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e tem a palavra. Muito bom dia, penso que me estão a ouvir. Sim, a ouvir e a ver. Muito bem. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os Srs. Deputados e também todos os convidados. Nós agradecemos o facto de nos terem convidado neste tema que é tão caro para a produção. No fim de contas, trata-se do resultado do trabalho duro das agricultoras e dos agricultores que é colocado no lixo, é disto que nós estamos a tratar. Nós analisamos os 3 projetos de lei e ficamos com a visão de que os 3 reconhecem o problema, no entanto apontam para soluções diferenciadas, o que nos parece que podem ser complementares. E porquê? Desde que o alimento é produzido no campo até que chega ao prato dos portugueses, passa por muitas mãos. E deles muitos tiram dividendos, alguns bem mais altos do que outros. Portanto, estamos a falar de uma cadeia de distribuição agroalimentar que é tipicamente longa em quilómetros, injusta em preço e até se pode falar de insegura na garantia do acesso à alimentação. É verdade, a inexistência de dados estatísticos recentes dificulta a tomada de decisões, por isso consideramos que faz todo sentido a realização deste inquérito ao desperdício alimentar, como é proposta do PEV. Para que assim as políticas públicas sejam as mais adequadas. No entanto, e como também já foi referido, esta lacuna já é reconhecida na Estratégia Nacional e no Plano de Ação do Combate ao Desperdício Alimentar, nomeadamente na medida 12, em que já se prevê o desenvolvimento de uma metodologia do cálculo do desperdício alimentar, mas que até ao momento não conhecemos já desenvolvimentos concretos. Portanto, é necessário que haja avanços neste sentido.
Embora seja importante trabalhar com os dados atualizados, isso é indiscutível, nada impede que se tomem medidas imediatas para que a cadeia de distribuição agroalimentar seja mais próxima, mais justa e mais segura. Estamos a falar do direito a produzir e do direito à alimentação. E acho que é importante aqui termos algumas reflexões do que é que tem sido o sistema alimentar, não é? Nomeadamente a FAO, que tem duas citações, e eu vou passar a citar, que depois de diminuir constantemente por décadas, a fome crónica continuou a aumentar, começou a aumentar lentamente a partir de 2014 e continua a aumentar. E que também alerta que superar a fome e a má nutrição em todas as suas formas, portanto também estamos a falar de deficiência de micronutrientes, sobrepeso e obesidade, não é? É mais do que garantir comida suficiente para sobreviver. Temos de falar também de qualidade alimentar. E interessa então perguntar porque é que e quem é que nos prometeu que com a Revolução Verde e a agroindústria extrativista iremos resolver o problema da fome do mundo. É que não resolveu e tem efetivamente agravado. E eu sei que estamos a falar de medidas de aplicação a nível nacional, mas desde que a agricultura está na OMC, que é tratada como outra mercadoria qualquer, também deve ser visto de uma forma mais generalizada, não é? Mais global. Portanto, falar de alimentação, falar de produção são indissociáveis. E os modelos que nós apoiarmos hoje vão ter repercussões naquilo que nós vamos comer amanhã. Interessa falar do preço, se vale a pena, efetivamente, a um agricultor pôr o seu produto no mercado ou não, e aí já estamos a falar das tais perdas também, ou se andamos a trabalhar para aquecer. E acho que há dados que são importantes nós termos na nossa cabeça e porque é que acontecem estas perdas na parte da produção. Nós temos produtos a chegarem ao consumidor a preços 300 vezes maior do que é pago ao produtor. E que é claramente que leva às grandes margens de lucro da grande distribuição. E que podemos perguntar se também não será à custa deste desperdício alimentar. Senão não será este desperdício alimentar uma externalidade do sistema agroalimentar que temos apoiado. Que não alimenta as pessoas, como temos comprovado, que gera desperdício e que gera, muitas vezes, escandalosos lucros. Alguns dados, nós podemos perguntar se um agricultor que, por exemplo, da beira litoral, que em 2017 vendeu a batata a 5 cêntimos o quilo, que não lhe cobria os custos de produção, se efetivamente vai continuar a produzir, ou se, por exemplo, se não lhe compensa, e não consegue escoar a produção, não é? Portanto, se lhe compensa pôr no mercado ou não, ou se efetivamente é melhor deixá-la no campo e fresar e pelo menos nutre a terra. Portanto, isto também são perdas. Aquilo que não vai para o mercado também são perdas alimentares. Ou perguntarmos se um pastor que destruiu milhares de litros de leite porque não os conseguiu escoar, também isto não é desperdício alimentar e, mais uma vez, a sua dificuldade de escoar a produção. Ou então a normalização da produção, nomeadamente a questão do calibre, a questão da fruta que tem de ser bonita, a questão da normalização dos alimentos, que deixa para trás muitas toneladas de alimentos que não chegam sequer aos consumidores. E isto interessa pensar porque interessa, se calhar, pôr a transformação mais próxima da produção e assim gerar e acrescentar valor aos produtos. Isto sim, inovação. Isto sim é inovação que efetivamente interessa à agricultura e que interessa aos consumidores. Portanto, o que interessa, na nossa opinião, uma vez mais, privilegiar os modelos de produção de pequena e média dimensão da agricultura familiar. E é verdade que não há, são 100 e poucos os candidatos ao título de Estatuto da Agricultura Familiar, mas também nós poderemos perguntar para que criar o Estatuto quando o Estatuto neste momento é vazio em medidas que sejam objetivas, concretas, num plano integrado e de investimento da agricultura familiar. Porque se for só para ter um cartãozinho, ninguém se interessa. A valorização do mercado interno, como fala um dos projetos da questão do abastecimento das cantinas públicas, é essencial. E é essencial que seja adaptado às produções que existem, que essas produções sejam apoiadas, seja apoiada a transformação e que possamos ter uma alimentação de maior proximidade.
Portanto, criar as alternativas de escoamento, como eu já tinha referido anteriormente, nomeadamente através das pequenas unidades de transformação próximas da produção, para assim valorizarmos os alimentos e para também transformarmos em alimentos não perecíveis. Importa também, diminuindo as perdas na agricultura, a questão da transferência do conhecimento, nomeadamente de como lidar com doenças e pragas que levam a algumas perdas, nomeadamente também o apoio a pequenos investimentos que permitam salvaguardar as produções e também aqui a questão dos seguros agrícolas que, embora possam não salvar a cultura, mas permitem que o agricultor não se desincentive e não deixe de produzir. Portanto, falar de desperdício alimentar não é só falar de alimentos que vão para o lixo, estamos a falar de um sistema... Estamos a falar de famílias, de microempresas deste setor que ficam sem fonte de rendimento, estamos a falar de um setor que efetivamente precisa de ser apoiado e que os dados nos têm comprovado que têm sido brutalmente prejudicados, nomeadamente na eliminação de milhares de explorações agrícolas familiares. Portanto, produzir não pode ser só para o lucro, não pode ser só para exportar e tem de ser essencialmente para alimentar. Portanto, conclusão, diminuir o comprimento da cadeia para podermos assim alimentar e certamente que assim também iremos contribuir para reduzir o desperdício alimentar, nomeadamente também perdas na produção agrícola. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Vou então dar agora a palavra à Confagre, ao Sr. Engenheiro António Baião, que representa a Confagre e é o representante da Confagre na Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Bom dia, Sr. Engenheiro. Tem a palavra. Ora, quero cumprimentar os senhores deputados e os convidados. Estou a ouvir muito bem. Estou? Sim, estamos a ouvi-lo bem. Pronto, eu estava a ouvir com muito eco. Pronto, dizia eu que quero desejar bom dia e cumprimentar todos os senhores deputados e os convidados das organizações congêneres. E, enfim, falar em terceiro lugar, vou ter que, no fundo, repetir algumas das ideias que já foram aqui expostas, como é óbvio, porque, na verdade, a Confagre sempre acompanhou estas matérias, nomeadamente colaborando diretamente com o estudo que já foi referido, junto da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, onde eu estive sempre presente. E é verdade que, desde o início, tivemos sempre que concordar com a análise que faz a separação inequívoca de um conceito que é o desperdício alimentar do conceito das perdas. Portanto, ao longo da cadeia de abastecimento, nós temos fundamentalmente as 4 fases principais: a produção, a transformação, a distribuição e o consumo. E, no nosso entender, o desperdício alimentar existe em grande medida nas últimas 2 fases, ou seja, na distribuição e no consumo. Porque, na realidade, os 2 conceitos dizem respeito a comportamentos diferentes. O desperdício está mais ligado ao comportamento esbanjador, um comportamento que pode ser censurável. E porque, na verdade, quando nós pensamos em desperdício alimentar, na verdade, e no combate a esse desperdício, temos sempre que associar, no fundo, a uma quantidade de gente, a milhões de pessoas que neste mundo vivem subnutridas, e inclusive é um flagelo que temos no nosso país, pessoas com dificuldade em garantir a sua alimentação diariamente. Aliás, neste sentido, o setor cooperativo tem vindo também a intervir para minimizar esta situação. Ainda hoje mesmo, várias organizações associadas da Confagre voltam a ajudar as famílias carenciadas, colaborando com o projeto da Cáritas, o Meu Gesto pelo Nosso Portugal. Portanto, foi um projeto que foi renovado. Portanto, neste sentido, o desperdício alimentar é fundamental estudarmos todo este processo, mas temos que o separar das perdas. Porque as perdas têm relacionadas com outro comportamento. É um comportamento que, na verdade, tem a ver com a ineficiência dos processos, com a ineficiência dos sistemas de produção. E alguns deles, como já foi aqui referido, dizem respeito a fatores externos, como, por exemplo, a pandemia, como, por exemplo, problemas de mercado. Mas também é verdade que, às vezes, essa ineficiência é provocada por falta de, de formação, por falta de inovação.
E, no fundo, é aí que nós, na Confederação das Cooperativas e do Carácter Agrícola de Portugal, queremos intervir fortemente, no fundo, junto das nossas organizações e dos nossos associados, colaborar para combater essa ineficiência, para combater essas perdas, através da formação, de processos inovadores, de gestão integrada da produção, no fundo, para combater as perdas. Portanto, se nós conseguirmos combater essas perdas, é óbvio que estamos, de alguma forma, a minimizar este problema e a conseguir, no fundo, colocar, então sim, na distribuição e no consumo, mais produto, mais alimento e, como é óbvio, com a maior qualidade possível. Portanto, a Confagri tudo tem feito para, junto das suas associadas, efetivamente, lutar contra estes flagelos. Posto isto, é verdade que o desperdício e perdas são resíduos, originam, no fundo, o desperdício dos recursos que foram alocados a essa produção, portanto, na realidade, depois, no fundo, traduzem perdas monetárias do investimento e já falou-se muito em lixo. A verdade é que todos estes projetos têm que tentar fazer com que não haja lixo em todos, seja a nível das perdas, seja a nível do desperdício. Temos que arranjar soluções e apontar para soluções onde nós consigamos reaplicar quer os desperdícios, quer as perdas, no fundo, num sistema de economia circular, por forma a evitar de toda maneira possível os aterros e evitar que, efetivamente, haja lixo formado através destes processos. Eu não me vou alongar muito agora na primeira intervenção. Consideramos, no fundo, relativamente aos processos, aos projetos que estão agora aqui em discussão, e fundamentalmente que, tendo em conta que o desperdício e as perdas têm comportamentos diferentes, havendo inquéritos, e concordamos com eles, aliás, estão previstos, como já foi dito, no estudo que está liderado pelo GPP, mas consideramos importante que essas recolhas de informação, no fundo, tentem procurar informação ao longo da cadeia de abastecimento, mas ao nível das perdas e do desperdício. Temos que tentar perceber de que forma, porque vamos ter que arranjar soluções diferentes para os dois problemas. Porque uma coisa é o tal comportamento esbanjador, outra coisa é um comportamento ao nível da ineficácia, da ineficiência dos processos. Portanto, é efetivamente importante recolher informação que consigamos depois trabalhar e conseguir arranjar esses tais, as soluções para os vários problemas. Por outro lado, ao nível da agricultura, da pequena agricultura e da agricultura familiar, consideramos na Confagri que, efetivamente, é na organização que poderá estar a solução de qualquer problema da pequena agricultura e da agricultura familiar. Portanto, no fundo, para podermos obter melhores resultados no escoamento dessa produção e dos produtos provenientes dessa agricultura, devemos apoiar estruturas cooperativas, efetivamente, que consigam dar apoio a essa pequena agricultura e à agricultura familiar, nomeadamente até fazer com que essas estruturas e essas organizações consigam trabalhar para as tais cadeias curtas, para colocar, no fundo, essas produção, porque sem essa organização entendemos que vai ser extremamente difícil resolver o problema desse tipo de agricultura. Portanto, só ganhando dimensão é que esses pequenos agricultores e a agricultura familiar irão conseguir resolver os seus problemas e, no nosso entender, é a organização dessas pessoas que deve ser diretamente apoiada. Pronto, e fico já por aqui e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Dou então agora a palavra à JAP, ao Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, que é o seu diretor-geral e que está connosco e tem a palavra. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Em perfeitas condições, só nós estamos a vê-lo. Pois a Câmara está aqui com um problema, desde que não é possível ligar esta Câmara. Fez todas as conversas ativas a outros programas. Não sei. Deixa-me só ver se eu fecho aqui mais alguma coisa. Deve haver micros ligados.
Continua a ouvir-me? Estou com dificuldade. Sim. Estamos a ouvi-lo bem. E há bocado tinha a câmara. Bom, Sr. Deputado Pedro do Carmo, em seu nome, cumprimento todos os seus deputados das diferentes bancadas. Muito obrigado pelo convite. Bom, a vantagem de falar em último lugar é que praticamente já foi tudo dito em relação ao tema, um tema muito pertinente e acho que é muito pertinente trazer isto mais vezes a público, mais vezes a debate, pois só falando nele, só passando mais vezes à comunicação social, a toda a imprensa e à sociedade e sensibilizando todos os consumidores, toda a população, obviamente, é que nós podemos ter um reforço destas preocupações. Parece que este tema do desperdício só aparece quando em vez, quando há crises, quando há Covid, quando há crises económicas, quando somos obrigados a estar mais confinados, como foi o caso, portanto, ou seja, passaram-se a fazer contas familiares, passaram-se a fazer planos de contas de ida aos hipermercados, as pessoas passaram a ter mais tempo livre até para controlar quer as compras, ir mais assiduamente aos hipermercados, portanto, reduzindo o número de compras, às vezes compra-se quantidades enormes de produto e ele até se vai deteriorando nas nossas casas, mesmo em frigoríficos ou em arcas, portanto, ou seja, acho que passa muito pelo consumidor, obviamente, mas também passa por uma cadeia que começa na produção, que começa na exploração. Portanto, há desperdício logo na fase inicial, porque ninguém fica mais frustrado do que um agricultor que produz, seja aquilo que for, hortícolas ou frutas ou outro tipo de produtos, e não consegue escoar, ou não consegue escoar porque tem dificuldades em escoamento, porque por vezes o preço que lhe oferecem não gera a receita que ele previa, muitas vezes porque surgem intempéries inesperadas, sei lá, granizos, trovoadas e situações que nos ultrapassam também. Portanto, isso implica desperdício, implica muito desperdício, não só nos alimentos que não produzimos, mas na água que se gastou, nos fatores de produção que foram utilizados, portanto, implica aqui meio, o fator água é extremamente importante, ou seja, temos também de ter uma noção de que o desperdício começa exatamente no início. Ao longo deste fluxo, pois, quanto mais demorado é o fluxo, maior é o desperdício, porque depois temos as cadeias de hipermercado a serem muito seletivas naquilo que compram, ou seja, a fruta calibrada, as hortícolas com determinadas condições, e isso implica obviamente uma necessidade de rever um pouco isto, porque não podemos pedir às nossas macieiras ou pereiras para produzirem a fruta devidamente calibrada, toda igual, em cor. Portanto, não é fácil fazê-lo, por mais tecnologia que possamos colocar a estas formas, não é fácil termos essa homogeneidade da produção e dos tamanhos. Portanto, e às vezes também é o conceito que transvasa para o consumidor. Até parece que uma maçã ou uma pera, por ser de menores dimensões, já não tem as mesmas qualidades organoléticas ou o mesmo valor nutricional. Isso obviamente é mentira, pode não ter a mesma quantidade, mas a qualidade está lá, não tem a ver. Portanto, o conceito da fruta feia tem um bocado prejudicial à fruta. A fruta não é feia, a fruta é fruta, ponto. Agora, podemos utilizá-la de várias formas, não deve ser desperdiçada para o caixote do lixo. E há feitos vários estudos em relação a estas matérias, como todos nós sabemos, e são extremamente delicados, porque cada pessoa parece que o nosso gesto de uma fruta que esteja em menor qualidade, uma simples que a gente deita ao caixote do lixo, todos os portugueses estiverem a fazer isso, portanto imagina o número de peças de fruta que não... Portanto, ou seja, parece que não é significativo aquilo que cada um faz, mas tem um peso muito grande no somatório total. E aliás os números mundiais são assustadores, porque estamos a falar 1.300 milhões de toneladas ano de desperdício anual,
e estamos a falar de 820 milhões aproximadamente de pessoas em insegurança alimentar, sei lá, barra fome, mas com déficits alimentares. Se dividirmos uma coisa pelo outro, dá 1,3 toneladas por ano por cada uma dessas pessoas. Ou seja, o problema da necessidade alimentar é esta fase do campeonato, não nos anos em 2050, estaria resolvido se tivéssemos um desperdício zero. Portanto, há todo um trajeto que ainda é necessário melhorar, aumentar a sua eficiência, por forma a que o desperdício vá tendo taxas de diminuição acentuadas. O mesmo acontece na Europa, os números também são claros. A Europa produz 88 milhões de toneladas de alimentos e cerca de 20% são também desperdiçados, ou seja, 173 quilos por habitante. Ou seja, isto é preocupante, é extremamente preocupante, e eu acho que é preciso fazer mais, só que isto não se resolve com ações pontuais. É evidente que temos uma Comissão Nacional de Combate ao Desperdício, 14 medidas, 3 eixos principais, estamos todos de acordo. Agora, precisamos também que o órgão máximo da nossa democracia, que é a Assembleia, vá tomando este tipo de iniciativas, e mais uma vez é uma iniciativa que louvamos, não só pelas propostas que estão em cima da mesa dos partidos que as fizeram, são sempre de louvar estas propostas, estas iniciativas. Estamos a mexer no bolso de todos nós, no bolso dos consumidores, estamos a transmitir-lhe que também podemos ser muito mais eficientes e podemos poupar, a palavra é mesmo essa, podemos poupar se de facto formos eficientes naquilo que deitamos e não devíamos deitar tanto ao lixo. E depois há conceitos, sei lá, como ir ao restaurante e pedir a sobra para levar para casa, parece que ainda fica mal, ou dar aos vizinhos quando vemos que o produto tem qualidade e sobrou. Portanto, há gestos que devíamos ter atenção em ser mais metódicos e organizados e não ter receios em relação a estas matérias. Depois, deixe-me só falar nesta questão, porque falou-se aí também na questão da importância da agricultura familiar. Tem uma importância bastante grande. Aliás, quando falávamos neste modelo da agricultura aqui há uns anos atrás, o ano internacional da pequena agricultura, a agricultura familiar, dizíamos que aquilo que eles produzem, de facto, podia ter um impacto muito grande na redução efetiva da fome ou da insegurança alimentar à escala mundial. Efetivamente pode tê-lo, é evidente que temos de ter outros modelos de agricultura mais massiva. Não quer dizer que não tenha qualidade e que os produtos, não tendo a ser cada vez mais isentos e mais sustentáveis. A agricultura de precisão também faz isso, e é bem que se investigue, que se faça cada vez mais, que se promova este modelo de agricultura. Portanto, não é escândalo nenhum, na nossa opinião, que isso seja feito. Agora, não podemos esquecer, de facto, esta fatia muito grande, a fatia muito maior de agricultores a todos os países à escala mundial, que fazem uma agricultura familiar, e muitas das vezes eles são obrigados a fazer desperdício, porque as tais cooperativas que podiam estar mais à mão para adquirir os seus produtos também têm essas dificuldades. No nosso país em concreto está para sair uma legislação sobre as organizações de produtores multiprodutos, também ainda não saiu. Ou seja, e isso podia resolver, de certa forma, portanto, criando uma dinâmica maior ao nível da organização, e o encurtar das distâncias, desde a produção até ao consumo, podia aqui também diminuir o período de dias, digamos assim, porque estamos a falar de produtos, alguns deles bastante perecíveis, e é preciso, para fruta e hortícolas e outros produtos e os produtos lácteos também serem consumidos em bom estado, implica quanto menor o tempo de duração desde a produção até ao consumo, melhor e mais qualidade temos. Depois também há alguma desinformação. As pessoas, no seu geral, leem muito mal os rótulos ou nem sequer olham para eles, não percebem muito bem o que é consumir até até à data X, ou de preferência até à data Y. Ou seja, uma coisa parece que limita, uma coisa limita mais e a outra
e a outra diz de preferência até, mas não quer dizer, aliás, as normas alimentares implicam precisamente isso, portanto, tem ditam um intervalo de segurança sobre a partir do qual as coisas podem complicar-se, mas podem ainda não estar complicadas, mas nós também temos de ter essa sensibilidade quando abrimos um iogurte, sei lá, um pacote de leite, até quase nos apercebemos se as coisas estão mais ou menos teoradas ou não. É preciso mais sensibilidade, mais formação, muita divulgação sobre estas matérias e os canais de televisão deviam dar um destaque bastante grande a esta matéria. Não é preciso muitos minutos de programação para que isso aconteça. Portanto, nós temos de intervir junto daqueles canais que as pessoas veem e assistem, os jovens, pelos métodos que eles utilizam, a internet e estes canais, mas também estes canais audiovisuais podiam ter uma intervenção muito grande. É evidente que são 14 medidas, o plano, concordamos com ele, só que esperemos que isto de facto se concretize, esperemos que haja esta capacidade, porque estamos a economizar para o país, para o mundo e a combater o desperdício, que é de facto um flagelo. Portanto, se não houvesse desperdício, não havia a fome que ainda temos à escala mundial, o que quer dizer que ainda é preciso trabalhar bastante sobre estas matérias. Portanto, Sr. Presidente, nesta primeira intervenção ficamos por aqui, depois muito obrigado. Algumas questões. Muito obrigado. Fica assim então concluída a parte da audição a estas entidades. Irei agora dar a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem questões e fazer comentários e sugestões, e voltaremos a ouvir as entidades, caso assim o queiram, para depois responder às questões colocadas pelos seus deputados. E dou então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à sua deputada Germana Rocha, que para este efeito tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, a todos os convidados e todas as entidades que participam nesta audição, agradecer a disponibilidade e a oportunidade de abordar este tema do desperdício alimentar na ótica da produção. Dizer numa primeira nota que nestes tempos que vivemos, quanto mais qualidade e segurança alimentar se implementa nos sistemas alimentares europeus, maior parece ser o nível de desperdícios e de perdas. E neste contexto importa relembrar que foi o consumir que exigiu essa qualidade, essa segurança alimentar. E é o consumir que dita as regras do consumo e o produtor, por sua vez, se tiver essa possibilidade, adapta-se e tenta produzir o que o mercado quer. Mas não querendo fugir do tema que nos traz aqui hoje, acreditamos que as políticas públicas devem promover formas de consumo mais sustentáveis, desde logo através da preferência por produtos nacionais, locais ou de cadeias curtas, em detrimento de projetos desadequados e totalmente desligados da forma como se produz alimentos. Parece-nos ainda que combater o desperdício alimentar é não só procurar soluções no final da cadeia, mas sim atuar no início, na produção, evitando níveis de desperdício insustentáveis. A este propósito, referir que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou recomendações ao Governo no sentido de implementar a uniformização da rotulagem sobre o local de origem, possibilitar o escoamento de produtos agrícolas não calibrados junto da grande distribuição, coordenar o Instituto Nacional de Estatística e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar na recolha de informação atualizada sobre o nível de desperdício alimentar em Portugal, informação que de facto é fundamental que exista, como já aqui também hoje foi referido. Depois também uma recomendação no sentido de facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, que é muito diferente daquilo que o PAN propõe pela terceira vez, e valorizar também a produção agrícola nacional no mercado. Acreditamos que assim também se atua e previne o desperdício. Sobre as iniciativas em empresa sobre as quais já se pronunciaram, coloco ainda as seguintes questões. As entidades que temos ouvido mantêm-se muito críticas ao modelo proposto pelo PAN ao nível das doações, destacando inúmeros problemas que podem resultar da obrigatoriedade e da responsabilidade imposta às entidades que doam. E hoje aqui também já foi referido esse aspecto. E, portanto, queríamos saber se também acompanham estas críticas ou não. Depois, saber se têm conhecimento ou se foram envolvidos em alguma iniciativa do Governo, designadamente na criação de uma plataforma colaborativa
para poder fazer a ligação entre produtores de excedentes alimentares e aqueles que necessitam deles. E se neste aspecto sabem se também há aqui esta distinção entre o que é desperdício, que são perdas, uma vez que são coisas diferentes. Portanto, saber no fundo o que está a ser preparado pelo Governo para este efeito. Em relação à proposta do PCP, perguntar se consideram que o modelo proposto para escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar tem vantagens ao nível da tendência de discrepância entre a oferta e a procura. Se consideram vantajoso esse tipo de comercialização determinista e com forte intervenção do Estado ao nível da produção e no sistema de preços. E se consideram que a liberdade de escolha de produtores e consumidores fica assegurada. Muito obrigada. Para já é só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos, que se junta a nós. Bom dia, Sra. Deputada. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados. Em nome da bancada do Partido Socialista, dou-vos as boas-vindas e agradeço terem aceitado este desafio de aprofundar o debate sobre a problemática do desperdício alimentar e estarem disponíveis a ter um papel ativo na minimização do desperdício no âmbito das entidades que representam. Como sabeis, esta audição enquadra-se num vasto conjunto destinado a receber o máximo de contributos para enriquecer as propostas de lei atualmente em análise apresentadas, respectivamente pelo PAN, pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes. Ouvimos entidades muito diferentes e que no dia-a-dia encaram o desperdício alimentar nas suas múltiplas facetas, da produção à distribuição, do consumidor pagante às instituições de solidariedade que apoiam quem não tem dinheiro para pagar os alimentos. Certamente a questão do desperdício alimentar é algo que vos diz muito, no sentido em que os vossos associados lidam diariamente com produtos perecíveis, com períodos de vida muito curtos e que muito ganhariam tendo escoamentos certos que evitassem a sua deterioração e pudessem representar algum rendimento ou valorização dos próprios produtos, ou na impossibilidade disso acontecer, pudessem ser úteis a alguém tal como estão ou transformados. O mesmo se aplica aos bens que não se enquadram nos padrões de topo do mercado e que por isso são negligenciados, podendo pelo contrário ser consumidos porque possuem características de qualidade alimentar iguais às dos produtos de maior calibre, mais bonitos ou sem danos aparentes. Isto é especialmente verdade nos pequenos agricultores ou na agricultura de índole familiar, com mais dificuldade em aceder aos circuitos comerciais. Em análise estão precisamente duas propostas de lei com enfoque nesta questão. Especificamente a do PCP, que tende a simplificar o escoamento destes produtos da agricultura e pecuária de pequena escala, e a proposta do PAN, facilitadora da doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social. É precisamente sobre estas questões que gostaria de ouvir a vossa opinião. Entendem que a legislação é oportuna? Vai ao encontro das expectativas dos vossos associados? E, para além disso, termino dizendo se, para além das medidas que estão propostas nas três iniciativas aqui apresentadas, se têm sugestões de outras medidas que possam aqui ser incluídas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós por videoconferência e quem aproveito para cumprimentar, desejando os bons dias. Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os intervenientes, convidados desta comissão, para nos virem hoje falar de um assunto tão importante como o desperdício alimentar. O Bloco de Esquerda fez aprovar na Assembleia da República um projeto de resolução recentemente sobre a questão do desperdício alimentar também, onde focávamos toda a cadeia, porque, em nosso entender, a redução do desperdício alimentar não se consegue ser atingida intervindo apenas ao nível da produção ou em alguma das fases de transformação e distribuição, ou até mesmo apenas sobre os consumidores. É necessário realmente fazer uma intervenção integrada em toda essa cadeia
porque só assim conseguiremos essa uniformização e essa redução de desperdício. É para nós muito importante a questão da redução dentro dessa cadeia da promoção dos circuitos curtos, e propusemos-lo no nosso projeto de resolução, assim como a inclusão de processos de transformação e de valorização dos desperdícios que se localizem ao longo da cadeia e que possam gerar subprodutos que evitem a perda e o desperdício e que ao mesmo tempo representem uma forma de acrescentar valor que melhore também as condições dos produtores. Mas há ainda uma outra componente que constava do nosso projeto de resolução e que não consta, essa sim, em nenhum dos atuais projetos de lei, que tem que ver com o planeamento ao nível do consumidor. E por isso nós consideramos que falta em Portugal um grande investimento ao nível dos serviços de nutrição e que os centros de saúde necessitam desse investimento público para que o planeamento nutricional ocorra ao nível dos consumidores, porque é verdade que há mais de 50% dos desperdícios atuais que são tidos em casa das pessoas, e isso, em boa parte, resolve-se com planeamento nutricional e com novas ferramentas que se devem dar às pessoas para que possam também melhorar o seu nível de saúde. É claro que algumas das decisões imponderadas, menos acertadas, que todos nós podemos tomar em nossas casas, também são moldadas de alguma forma pelas decisões de produção e de distribuição que determinam a forma como os produtos são oferecidos a cada consumidor. E, portanto, aí, quando nos referimos à distribuição como um elemento da cadeia até onde ocorrem perdas menores, muitas vezes os valores que são levantados da responsabilidade da distribuição estão subvalorizados, porque a distribuição determina não só a forma como os produtos são oferecidos aos consumidores, e os consumidores por vezes consomem em demasia, porque essa forma da oferta está moldada nesse sentido, mas também molda a distribuição, também molda a forma como os produtos são produzidos ao nível do produtor e determina muitas vezes perdas ao nível do produtor que não existiriam se não fossem as decisões da distribuição. Porque há pouco dizia o representante da AJAP, o Sr. Firmino, que há uma uniformização dos produtos nos supermercados que também geram desperdícios, e ele tem inteira razão. E essa uniformização é, para o Bloco de Esquerda, bastante preocupante, não só ao nível dos desperdícios, mas também dos entraves ao desenvolvimento da agricultura e da adaptação da agricultura às alterações climáticas que é necessária. Porque atualmente o mercado uniformiza tudo. Da forma como o modelo de distribuição que temos hoje quer colocar a mesma variedade de peras e maçãs à venda em qualquer planeta, em qualquer prateleira localizada no planeta. A pera Williams é a pera mais consumida no mundo e tem de estar em todas as prateleiras. Ora, isso acontece com as peras e acontece com outras coisas. E depois é não só a mesma variedade, mas a mesma cor, o mesmo calibre, o mesmo grau de maturação, etc. Isto gera desperdícios enormes ao nível de todo o sistema de distribuição e tem um grande fator problemático para o futuro. É que se realmente queremos descarbonizar, e temos de o fazer, descarbonizar a agricultura e adaptar a agricultura aos novos cenários climáticos, então isso tem de ser feito através da diversificação dos ecossistemas agrários. E as variedades e as espécies mais adequadas para produzir em Portugal ou noutro lugar do mundo não são as mesmas, são necessariamente diferentes, porque para cada lugar são necessárias características distintas para ter resiliência à seca, para resistir a pragas e doenças, para resistir a eventos extremos, e essa diversificação
que é tão necessária para atingir até alguns dos objetivos que estão estabelecidos a nível comunitário, está a ser, em boa parte, barrada pelas cadeias de distribuição, onde os agricultores se veem limitados pela procura que existe por essas cadeias e por isso tomam as suas escolhas não com base em decisões racionais para a sustentabilidade dos ecossistemas agrários e para a preservação de bens ambientais, mas tomam decisões em função do que o mercado lhe impõe. E isso tem um impacto altíssimo ao nível do desperdício alimentar, mas terá também um impacto altíssimo ao nível das alterações climáticas e das barreiras que estão colocadas para dar uma resposta adequada. E por isso, este modelo de distribuição atual precisa de políticas públicas capazes de derrubar algumas destas barreiras, de diversificar a agricultura e de garantir preços justos aos produtores para que eles possam tomar decisões que são mais racionais e mais adequadas e menos influenciadas pelos interesses de distribuição. Porque atualmente o que nós temos neste mercado global são decisões que são tomadas pela busca desesperada da produção máxima por parte dos produtores, por um lado, e uma pressão imensa por parte dos distribuidores para que os preços sejam mínimos, e isto, a combinação destes dois fatores, gera elevadíssimos níveis de externalidade com impactos negativos a todos os níveis. Perda de bens alimentares, com desperdício, impactos ambientais, impactos socioeconómicos, e por isso, de uma vez por todas, necessitamos de regularização do mercado. E relembro que passou no dia 1 de maio o prazo para transpor uma diretiva mínima comunitária ao nível da regulamentação do mercado e que ainda hoje o Governo não deu resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sr. Engenheiro Luís Mira, a Sra. Engenheira Laura Tarrafa, o Sr. Engenheiro António Baião e o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestaram. O PCP tem apreciações diversas e diferentes de algumas delas que aqui surgiram. Toda esta questão e a abordagem que fizeram assentou muito e finalmente tivemos aqui uma audição que tentou abordar a questão da cadeia do abastecimento alimentar. De facto, temos assistido aqui essencialmente a discussões no âmbito, eu diria, jamais desta uma parte muito final da cadeia, que é as sobras. Nós preocupa-nos naturalmente toda a cadeia, mas importa, antes de mais, e permitam-me que fale um pouco do projeto de lei que o PCP aqui apresenta, tendo em consideração que ele foi alvo aqui de algumas apreciações que me parecem a mim que não são justas e, acima de tudo, percebemos porque, naturalmente, cada um dos intervenientes tem perspectivas diferentes e tem interesses diferentes em termos daquilo que defende, e é isso que nós também queremos ter em consideração. Não nos surpreende algumas apreciações que foram feitas. Apenas aquilo que nós estamos aqui a colocar é a criação de um regime simplificado, e ele deve ser simplificado até porque ele dirige-se ao abastecimento e ao consumo de refeições, nomeadamente servidas em cantinas e em refeitórios públicos, e que para nós estamos a considerar as centenas e centenas de cantinas e refeitórios públicos que existem neste país é uma boa forma de escoamento, tivesse a nossa produção nacional acesso a essa via de escoamento. E quero questionar aqueles que acham que este projeto não vai resolver problema nenhum. De facto, não vai resolver os grandes problemas, mas contribui, é já um caminho, é uma porta para resolver alguns problemas, especialmente da pequena agricultura e da média agricultura. E, nesse sentido, quero-lhe questionar se têm dados ou até se têm a noção dos alimentos que os nossos filhos consomem nas cantinas escolares. De onde é que eles vêm? É que os nossos filhos não estão a comer
os nossos alimentos, os nossos produtos. Os nossos filhos estão a comer produtos vindos lá, sabe-se lá de onde e de que forma foram produzidos, quer em termos das suas técnicas de produção, quer em termos da mão de obra a que recorrem. Mas nós aqui em Portugal sabemos as condições de segurança, como a engenheira Laura Tarrafa falou, que é muito importante esta questão da cadeia alimentar, garantir o abastecimento justo e seguro. Sabemos em que condições os produzimos, sabemos em que condições a sua qualidade e ainda mais se eles puderem abastecer estas cadeias curtas, que é isto que nós aqui produzimos. Nós não estamos a fazer algo que venha aqui a ser o papão, o Estado que venha aqui ser centralizador, como falou o engenheiro Luís Mira, e tenho o maior respeito por si, mas discordo totalmente desta observação relativamente ao aspecto de que os agricultores familiares, ou seja, o Estatuto da Agricultura Familiar é tão reduzida o seu acesso que nem justifica. Bem, ele só é reduzido o seu acesso porque vários intervenientes, além do Governo, têm contribuído para que este Estatuto não se concretize. E por isso a tão curta adesão. Bastou este elemento dos tratores, da renovação da frota dos tratores, para haver uma maior solicitação de adesão ao Estatuto. E, portanto, nós temos, não vamos fechar os olhos, nós temos imensos, milhares de agricultores familiares que precisam de resposta. E não é o mercado competitivo que lhes responde. Porque o Sr. Engenheiro Luís Mira, eu ouço muitas vezes dizer que nós temos que produzir mais alimento e por isso junta o binómio terra-água como fator de aumento da produção, percebe-se, diz o Sr. Engenheiro Luís Mira, que é para criar condições para alimentar, para produzir alimentos para a população. Para qual população? Para a população nacional? Não. Aquilo que nós assistimos é que quando se junta este binómio, que ainda bem que nós sempre defendemos o regadio, mas para, primeiro que tudo, promover a agricultura, a produção nacional diversificada e que responda às necessidades da soberania alimentar do país, aquilo que assistimos é que não é para produzir, mas é para produzir tanto mais para tentar tirar algum rendimento. E é este mercado competitivo que está a definir o que é que se produz. Não é este mercado que define quais são, que agricultores é que temos, que tipo de agricultores é que temos e que culturas fazemos e que produções fazemos. E por isso nós deveríamos ter uma produção que contribuísse para o abastecimento alimentar da população e temos uma produção que cada vez mais é levada a produzir para o lucro máximo do mercado. E é isso que está aqui em cima da mesa. Mas nós temos exemplos nas mais diversas autarquias que já promovem este tipo de circuitos para ajudar os seus produtores. Eu vou dar um exemplo, porque isto é muito fácil vir aqui dizer o problema está todo nos consumidores. Daqui a pouco passamos na rua e se vimos um gordo, já nem olhamos para ele que é um abusador, comeu demais para deixar os outros com fome. É esta a lógica que estão aqui a criar. E, portanto, aquilo que nós aqui colocamos é que a responsabilidade não pode ser criada e vista só desse ponto de vista. É também na produção. Basta que a gente olhe, muitas das vezes, eu tenho pessoas de família que tiveram que deixar a batata na terra, 10 hectares na terra, porque não podiam tirá-la de lá, porque já não permitia pagar a colheita. Só serviu para as populações lá da aldeia irem lá, ainda bem, ou pelo menos aproveitaram-na. Mas ficaram lá 10 hectares de batata que estava a ser vendida a 12 cêntimos, já não dava para pagar, a 8 muito menos. Ficou lá. E se nós formos passarmos entre Alcácer e Grândola e qualquer produtor que tenha melão, que tenha colocado 2.000 quilos de melão numa grande superfície na distribuição, ele põe lá 2.000 quilos, mas só vai receber de 1.000. Porque as promoções, quem paga as promoções? E essas promoções muitas vezes são um estímulo ao consumismo e à perda da produção. Porque nós, quantas vezes não vimos pera roxa, por exemplo, ensacada, 2 quilos de pera roxa custar tanto quanto 3 pera roxa. E depois a família é de tal maneira reduzida que mais de metade daquelas pera roxas tem que ir para o lixo porque não têm tempo de oportunidade para consumir tudo aquilo. Nós temos que olhar para as coisas de forma séria e, naturalmente, o PCP, com este projeto, não vem aqui colocar a solução do problema do desperdício alimentar. Sabemos que não, está muito longe disso.
mas criamos aqui condições para que não se desperdice na produção, para que se permita que pequenos agricultores, jovens agricultores, Sr. Engenheiro Luís Mira, jovens agricultores, que têm por aqui já uma via de escoamento, que é a maior dificuldade que os jovens agricultores têm, desde logo no acesso à terra, mas depois no acesso ao mercado, ao tal mercado. E nós queremos criar condições. Esta plataforma é a coisa mais justa. Mas eu quero pôr aqui um outro exemplo, o regime da fruta escolar e dos produtos hortícolas e do leite. Aquilo, eu queria perguntar aos senhores engenheiros se sabem quantos municípios aderem a este regime. Para aí 115, os últimos dados. Nós temos 308. É uma grande fatia que não adere, mas que continua a colocar. Sabem porquê? Porque com o regime da fruta escolar estão obrigados a ir buscar fruta que vem da América do Sul ou de outros sítios quaisquer. Mas se não entrarem no regime da fruta escolar e introduzirem pela sua via, vão buscar ali ao produtor local e põem-nos lá. E é isto que nós estamos a tentar fazer, um regime simplificado que não é nada novo, até porque na Assembleia da República já aprovámos aqui um regime simplificado para a venda do pescado de baixo valor em lota. Está ainda por regulamentar, mas deve ser concretizado. E não é aqui isto que vem destruir aquilo que é... Sr. Engenheiro Luís Mira, não tenho nada, como sabe, contra o senhor, só que se nós quiséssemos o Estado centralizador, iríamos entrar por outras vias, não era esta a solução. É muito mais que se tem que fazer. E, portanto, o que é preciso é garantir aqui que uma cadeia de abastecimento justa para as pequenas empresas, essas também, as pequenas empresas da distribuição, porque a grande distribuição, quem lhe paga as promoções? Quem é que paga as promoções que a grande distribuição faz? São os produtores que lá colocam. E, portanto, estas questões é muito importante que também sejam vistas. E, nesse sentido, este projeto que o PCP aqui apresenta tem sido muito bem apreciado por diversos setores, nomeadamente aqueles que percebem que este é o caminho, e até já vieram aqui notas por parte de pessoas com responsabilidade até na autarquia de Lisboa, que nos disseram que nem sequer deveria ser necessário estar a Assembleia da República a legislar neste sentido. Isto já devia estar criado, uma plataforma eletrónica simplificada para que a pequena e média agricultura pudesse criar condições de escoar os seus produtos, de ter acesso a estas cantinas públicas, de poder escoar os seus produtos, porque perde-se também por aí muita parte da produção. E, portanto, nós rejeitamos aquilo que aqui foi dito, de que essencialmente são os consumidores os grandes promotores do desperdício. O desperdício acontece em toda a cadeia, há medidas que são necessárias fazer-se, há situações, nomeadamente as práticas restritivas do comércio, que temos que recuperar e continuar a ter aqui uma intervenção nestas práticas restritivas do comércio que prejudicam a produção, mas também prejudicam os consumidores, e nós não podemos fechar os olhos a isto. Isto é matéria provavelmente para outras situações que podemos a discutir, mas este projeto do PCP é tão concreto, objetivo, e não é aqui nenhum bicho de papão da estatização, é tão simplesmente a criação de condições para que os 95% dos agricultores nacionais possam ter escoamento para os seus produtos a preços justos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a apreciação e as sugestões e questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, e dou novamente a palavra às entidades a ouvir para agora responder às questões colocadas pelos senhores deputados, dizendo que recebi agora a indicação que o Sr. Engenheiro Luís Mira não pode estar presente porque teve que se ausentar para outra reunião. Ficou então responsável para responder às questões dos senhores deputados a engenheira Anabela Pissarra, a quem dou a palavra e cumprimento. Muito bom dia. Tem a palavra para uma breve intervenção de resposta aos senhores deputados. Não estamos a ouvir, deve ter o microfone desligado. Continuamos sem ouvir. Continuamos sem som.
Continuamos sem som. Há alguma questão técnica? Continuamos sem som. E agora? Sim, estamos a ouvir bem. Peço desculpas, foi aqui um pormenor técnico. Bem, bom dia, obrigada, Sr. Deputado e todos os presentes. De facto, o Engenheiro Luís Mira teve que se ausentar porque tinha uma outra reunião já marcada anteriormente. Algumas das questões que nos foram colocadas, penso que já tinham sido faladas na intervenção do Engenheiro Luís Mira e que nós enviaremos, enfim, todo o memorando que foi aqui referido por ele, nomeadamente sobre a oportunidade ou não da legislação e tirar conta das expectativas e algumas sugestões que eu próprio também ficou. Quanto à intervenção do PCP, de facto, o nosso principal obstáculo ou parecer sobre esta matéria desta proposta tem muito a ver, de facto, com as ferramentas que são previstas, ou com o mecanismo que está previsto neste diploma, que tem, de facto, facilitar o aumento da produção da agricultura familiar, e direcioná-lo para as cantinas e para os locais públicos. De facto, achamos que as ferramentas e os mecanismos vão contra todas as regras que estão estabelecidas neste momento pela própria política agrícola comum e pela própria legislação europeia de como funcionam os mercados. Mas, de facto, voltamos também a afirmar, porque muito é dito sobre os locais do desperdício e onde há perdas, e voltamos a evocar que na produção primária há essencialmente perdas, que têm a ver muitas vezes ou com epizootias ou com problemas sanitários vegetais e outras vezes também, de facto, com problemas de mercado que fazem com que muitas vezes a recolha ou a apanha possa não ser apelativa e ser até a um custo negativo. Mas também já existem uma série de iniciativas da profissão, de facto, de quando acontece isso, como nomeadamente como dar a receber e como o restolho, também se podem, muitas vezes há a participação de voluntários em que recolhem esse produto e que o entregam a organizações sociais de ajuda. E o autoconsumo também é muito importante na agricultura, nomeadamente na pequena agricultura, que muitas vezes expõe, como também foi dito, na própria aldeia, os produtos. Mas penso que é tudo, que de facto enviaremos então os nossos comentários sobre estes três da lei. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Sra. Engenheira Laura Tarrafa, da CNA. Muito obrigada, Presidente. Penso que me estão a ouvir bem. Sim. Bom, das questões que foram colocadas, eu acho que nós acabamos por abordar algumas na nossa intervenção. E focando aqui nesta questão das cantinas públicas, eu acho que o projeto de lei que é apresentado vem dar resposta a uma necessidade que efetivamente se sente no terreno. Nomeadamente, e até convido quem assim tiver interesse de ver uma página que é o relocaliza.pt, que basicamente foi um projeto em que em 4 municípios se avaliou a oferta, portanto, o que é que os agricultores produziam, e a procura, portanto, o que é que as cantinas escolares, neste caso as cantinas escolares, procuravam. E o que se tem sentido é uma grande dinâmica, tanto por parte das autarquias como por parte dos próprios produtores, em que isto efetivamente aconteça. E pelo que eu vi do projeto de lei, penso que falam de um abastecimento de cerca de 25% daquilo que é adquirido pela cantina. Eu acho que faz todo sentido. Porque efetivamente os intervenientes têm este interesse
Já há várias autarquias que o tentam fazer, mesmo com as dificuldades que tem a questão da faturação, nomeadamente, e que também, como já referiram alguns intervenientes, a questão da própria organização da produção, que é efetivamente fundamental, e esta questão do que poderá sair do agrupamento dos produtores multiproduto pode efetivamente ser uma das formas de ajudar a resolver o problema do escoamento da produção da agricultura familiar. Também foi colocado, portanto, isto concluindo, que efetivamente é uma medida que vai ao encontro da necessidade dos produtores, e que também me parece que isto não me choca, porque estamos a falar de 25% daquilo que é adquirido pelas cantinas. Obviamente que há uma série depois de outras adaptações que as próprias cantinas vão ter que fazer, e que isto já acontece, nomeadamente o facto dos produtos, como já foi dito, os produtos não terem o mesmo calibre, por exemplo. Quer dizer, estamos aqui também a mudar o paradigma e a mudar uma outra coisa, também é a educação para a alimentação, que é nós percebermos que aquilo que nós comemos não tem necessariamente de ser igual, que não tem de ser bonito e que, mesmo assim, é nutritivo. Portanto, esta forma, através das cantinas públicas, é uma forma de também educar para a alimentação e para as questões ambientais e tudo aquilo que nos interessa de transformação desta realidade. E se efetivamente há este incentivo, e já foi referido e muito bem, de comprar e depois que gera o desperdício, nomeadamente nos consumidores, efetivamente não é culpa dos consumidores, é de todo o sistema que obriga assim a funcionar. E quando nós falamos da questão, e vou voltar a referir, a questão das perdas na produção agrícola, voltamos a referir a questão dos seguros agrícolas, que efetivamente parece que tem um avanço, mas que é fundamental que se concretize, que haja efetivamente uma proteção à produção, nomeadamente e numa altura em que tanto se fala e se evidencia as alterações climáticas, é importante que as produções estejam asseguradas. Não nos vamos esquecer que o Fundão, no espaço de um ano, teve duas intempéries em que a muitos produtores destruiu mais de 90% da produção agrícola. Portanto, isto é também proteger as produções e os produtores, como é óbvio, é também reduzir as perdas alimentares. E penso que é só. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Dou então agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Baião, representante da Confagri, para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Ora, mais uma vez, bom dia. Eu vou ter que reiterar algumas das ideias que explanei há pouco e vou tentar ser rápido e conciso. A questão de diferenciar as perdas de desperdício e de não chamar desperdício, enfim, aquilo que são as perdas no início da cadeia de abastecimento tem alguma razão de ser, e como nós, para além do comportamento que poderá estar associado à diferença dos conceitos, eu queria, no fundo, deixar aqui mais uma ou duas ideias. Ao longo da cadeia de abastecimento, o alimento ganha valor. Já foi dito aqui que, eventualmente, toda a gente que está envolvida na cadeia de abastecimento vai ter que ganhar, vá lá, o seu quinhão. Quando um alimento chega ao consumidor, ele está no seu valor acrescentado máximo. E logo aí o desperdício, em termos daquilo que são os recursos aplicados na produção e no transporte e na transformação, tudo isso está aí acumulado. Portanto, é óbvio que aí o seu valor económico é máximo, e isso tem que ter um tratamento, ou pelo menos uma abordagem diferente daquilo que são as perdas, que já foram aqui referidas de várias ordens, desde problemas relacionados com a sanidade, quer dos vegetais, quer dos animais, problemas de mercado, problemas climáticos,
Mas depois há a ineficiência, por exemplo, da manipulação. Estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, transporte de animais vivos. Se o animal for transportado de uma forma incorreta, eu ainda não tenho o alimento, eu tenho ali músculo. O músculo vai se transformar em carne. Mas se for mal transportado, aquela carne vai ficar de pior qualidade e, eventualmente, no extremo, até pode ficar imprópria para consumo. Portanto, eu aí vou desperdiçar o alimento carne, mas na verdade tive a perda do músculo, porque foi aí que o problema, no fundo, surgiu. Houve aí uma ineficiência de um processo no transporte do animal para o matador. Portanto, estas situações são efetivamente reais, revelam comportamentos diferentes e, na nossa maneira de ver as coisas, devem ser tratadas de forma diferente, porque têm que ser combatidas todas elas, de formas também elas diferentes. Pronto. Relativamente a outras questões, e fundamentalmente aqui até à questão levantada pelo Sr. Deputado João Dias, e foi referido de alguma forma também por todos os outros deputados, nós queríamos referir o seguinte. Nós não estamos contra, propriamente, rigorosamente nada. Queremos é dar, no fundo, um contributo e relembrar que, nomeadamente, este projeto, se for por via da organização desses agricultores, da pequena agricultura, da agricultura familiar, no fundo, fazendo com que essas pessoas ganhem dimensão, ganhem escala, tenham poder de negociar, é escusado estar contra a realidade que é o mercado dos nossos dias. Vivemos num mundo global, a lei da oferta e da procura é real e tudo aquilo que foi dito sobre isso é uma verdade. Portanto, agora, podemos lutar contra isso ou podemos tentar adaptar-nos a isso. É verdade que é importante, no fundo, escoar produtos para as cantinas públicas. Nós até podemos concordar com isso a 120%, mas por que não através de uma cooperativa? Por que não através da organização dessa pequena produção e transformá-la numa grande produção através dessa cooperativa? Porque há aqui vantagens que estão intrínsecas a todo este processo a montante. Se eu estiver a trabalhar numa plataforma em que estou a trabalhar com os agricultores diretamente, como é que eu consigo combater perdas? Como é que eu consigo fazer, por exemplo, com que essas pessoas tenham um apoio técnico? Como é que essas pessoas podem, por exemplo, fazer parte de uma gestão integrada das suas culturas através, por exemplo, de um sistema de smart farming, em que há custos enormíssimos? Através da cooperativa, eu posso não só recolher a produção desses agricultores todos, a seguir vou negociar e tenho uma capacidade negocial maior. Posso pôr essa produção na cantina, como é óbvio, por que não? Mas também posso dar a esses agricultores ferramentas, apoio técnico, infraestruturas, equipamentos, que no fundo são de todos e que todos vão usar para, no fundo, poderem combater aquilo que é um mercado global e que é aquilo que já toda a gente disse. Portanto, na verdade, o cooperativismo aqui, na nossa maneira e na nossa visão, e é isso para o qual trabalhamos diariamente, é fundamental para podermos aceder às pessoas, formá-las, estar-lhes a dar apoio técnico devido, através de um bom aconselhamento, através, no fundo, de fazer com que elas tenham sejam competitivas, não individualmente, mas sim o conjunto. É esse o espírito da cooperativa. E depois está tudo relacionado. É aquilo que referi há pouco. Nós a nível do setor cooperativo nacional, com FAGRE e as suas associadas, nós juntámos-nos à Caritas Portuguesa e estamos num projeto de doação, quer a nível financeiro, quer a nível de alimentos. Isso é possível porque, efetivamente, temos essa dimensão. Não é? Um agricultor, uma pequena agricultora, a agricultura familiar, ou até mesmo não terá tanta facilidade porque, na verdade, está a olhar para a sua produção como aquilo que só é dele. Se for a cooperativa, as coisas garantidamente têm outra conseguem ter outro impacto e, acreditamos nós, podemos combater as perdas, no fundo, aquilo que é, entre aspas, um desperdício nas primeiras fases da cadeia de abastecimento, ao nível da produção e na transformação das agroindústrias. Nós podemos, assim, poder combater este flagelo e contribuir para no fundo, tentar anulá-lo ou minimizá-lo o mais rapidamente possível.
Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Baião. Dou então agora a palavra ao Engenheiro Firmino Cordeiro, em nome da AJAP, para, de forma sucinta, responder às questões formuladas dos Srs. Deputados. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu continuo com dificuldade na Câmara, mas estão a ouvir? Sim, estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Então, vamos aproveitar esta forma de audição e desperdiçar o desperdício que é tentarmos fazer aqui a questão de ter a Câmara. Bom, são questões muito transversais, algumas mais como comentários até que foram proferidos por senhores deputados. Aliás, este é um tema mais de comentários do que propriamente de questões diretas, porque todos percebemos que há desperdício desde a produção até ao consumidor e temos de ir eliminando isto. E esse é o grande desafio, quer da Comissão Nacional, quer também de cada um em particular e junto das nossas entidades e organizações, obviamente. Bom, mas há aqui temas interessantes, e pegando em algumas expressões que utilizou o Sr. Deputado João Dias, eu concordo com ele quando ele diz que em relação ao Estatuto da Agricultura Familiar, de facto são poucos os aderentes, mas bastou criar nesta medida dos tratores, e ele referiu isso, da renovação do parque de máquinas, que tinha mais um ponto na VGO, o facto de estar inscrito como agricultor familiar. Aqui del Rei saltaram as inscrições e os contactos à DGADR para se inscreverem. Portanto, ou seja, o estatuto é interessante, faz todo o sentido, mas tem de existir incentivos. Isto foi uma amostra de um incentivo, é mesmo uma pequena amostra, vale aquilo que vale, e de repente há inúmeros pedidos para que isto aconteça. Portanto, são pinceladas para promover um estatuto são apenas pinceladas para promover um estatuto com este interesse e com este objetivo muito, muito concreto, e que é necessário. Portanto, a mesma coisa, ou seja, quais são os problemas, e são inúmeros, e também falou sobre eles, e os outros seus deputados também o abordaram, os problemas que estes agricultores têm, e até os próprios jovens agricultores, alguns deles que são oriundos deste modelo de agricultura mais familiar, a grande maioria deles, portanto, apenas uma fatia mais baixa de jovens agricultores é oriundo de explorações muito competitivas, com outras capacidades e outro índice de produtividade e rendimento. Portanto, encarnamos sempre na grande dificuldade de comercializar as suas produções, e a que preço. Eu confesso-vos que, em tempos, retomando uma ideia antiga da própria AJAP, não há coragem para fazer uma coisa muito simples. Imaginem que alguém conseguia que o preço de compra do produto ao produtor aparecesse no rótulo dos produtos quando nós vamos adquirir. Bem, era uma coisa do outro mundo. Ver, de facto, por quantas vezes se multiplica este preço quando chega ao consumidor. É que os consumidores deviam ser informados disto, deviam ser informados. Num quilo de maçã, de laranja, de pera, de morangos, de alface, seja daquilo que for, num litro do leite, quanto é que custa, quanto é que pagam ao produtor, quanto é que é pago ao produtor, e depois ao preço que o consumidor o paga. Portanto, provavelmente, muitas destas injustiças podiam... havia números muito interessantes, mas de facto não há coragem rigorosamente nenhuma para fazer uma coisa destas, como é óbvio. Depois, eu também não sei... Agora, retomando outra vez uma forma direta com o Sr. Deputado João Dias, eu não sei se as cantinas nas cantinas e nos hospitais há muito desperdício também. É curioso, há muito desperdício alimentar. Portanto, ou seja, entenda-se, quando são instituições com caráter muito mais público, devia-se ter mais cuidado com isto. E depois o modelo das compras. É evidente que, através dos municípios, aquilo que eles podem fazer, estão a fazer. Agora, a que preços? E se é aqui o melhor canal de escoamento para os pequenos produtores?
quando sabemos que são compras públicas e o preço tem um peso muito grande nas opções. Eu acho que, confesso que os agricultores com o Estatuto da Agricultura Familiar não deviam virar costas aos produtos, por exemplo, na parte animal, oriundos das raças autóctones, em variedades regionais, nas produções locais, portanto, denominadas produções locais, só com uma variante. Nós temos de preocupar e muito com a certificação destes produtos. Porque nós não nos basta dizer a esses produtores que são produtos locais, que são produtos produzidos desta e daquela forma, e não conseguimos obter a certificação como biológica, como DOP, como IGP, ou seja, é preciso investir, mas isto faz-se com medidas e os programas nacionais devem promover de uma forma prioritária que estes agricultores possam aceder a este tipo de investimentos, não só nos programas nacionais, também nos programas da ação líder, da ação local. Devia haver um incentivo a que estes produtores o pudessem fazer para nós, junto do consumidor, evidenciarmos as diferenças deste modelo de produção. E tal como investir nestas certificações, também investir em planos de marketing e dinamização dos canais de comercialização. Portanto, eu acho que temos de dar esse passo em frente, porque eu também, como pequeno produtor, já deixei de ser jovem agricultor há algum tempo, também sinto essa mesma dificuldade. O que quer dizer que temos de apostar muito, e estas promoções, digamos assim, apenas conseguem conseguem contemplar as explorações mais organizadas e os agricultores mais organizados. Eu não queria estar a abordar alguma questão de algum colega de painel sobre esta matéria, mas quantos destes pequenos agricultores em agricultura familiar são sócios de muitas cooperativas agrícolas deste país? E eu pergunto, eles têm os problemas da comercialização resolvidos? Tenho muitas dúvidas e muito poucas certezas se de facto isso é uma realidade. Eu acho que o setor cooperativo em Portugal tem muito para andar se quiser, de facto, ter um reconhecimento a nível nacional muito grande por parte de todos os agricultores deste país. Era fazer aquilo que o senhor engenheiro acabou de dizer, fazê-lo efetivamente. Com palavras, estamos na Assembleia da República, são ditas por muitos políticos e poucas concretizações. Portanto, peço desculpa, Sr. Presidente, mas às vezes também nos entusiasmamos com Coca-Cola. Muito obrigado. Eu não gosto de Coca-Cola. Muito obrigado. Fica registado. Fica assim concluída este ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, este conjunto de audições que temos no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 487 do PAN, do 537 do PCP e do 544 do PEV. Estamos então em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos,